Uma alegria para nós. Enquanto a igreja estiver produzindo obreiros, é sinal que ela está viva. Isso é bom. Os campos são tantos e são tão poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da Seara, né? Nós vamos orar pelo pastor Guto nesta hora. Deus, obrigado pela vida do pastor Guto, que agora, de fato e de direito, segundo os trâmites dos homens, se torna pastor ordenado. Nós agradecemos pela sua vida, da Karina, da Débora. O Senhor o conduza em todos os seus passos de ministério, o abençoe no projeto missionário que ele está liderando, sinalize, dê sabedoria e dê a unção também do teu Espírito. E nesta hora que o Senhor fale ao nosso coração, transmitindo o teu recado através da boca do teu servo. Assim nós oramos, já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço. Agradeço. Agradeço à igreja. Essa vitória não foi só minha, não foi só da minha esposa, da minha filha, da minha família, mas todos vocês fazem parte dessa vitória. Por trás dos pastores, da vitória do pastor, tem uma igreja forte, tem uma igreja avivada, sustentando os pastores. Que Deus abençoe muito vocês. Para onde eu for, não sei para onde eu vou. Onde quer que eu vá, eu vou levar vocês no coração. Vocês sempre farão parte do meu ministério. Que Deus abençoe de coração a todos vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Temos acompanhado no Brasil um crescimento evangélico, um crescimento no número de evangélicos no Brasil. Se você pesquisar em algumas fontes na internet ou IBGE, eles vão apontar um crescimento
no número de evangélicos. E se você andar pelas cidades, andar por Sorocaba, você realmente vai ver que tem muitas igrejas surgindo por aí. As mais variadas, os mais variados nomes, as mais variadas formas de culto para agradar a freguesia. E o crescimento evangélico é um dos grandes desafios que nós enfrentamos. É um grande desafio para nós. Eu diria para os irmãos que o crescimento de evangélicos em nosso país é motivo até de preocupação para nós. Algumas pessoas acham positivo. Algumas pessoas podem olhar para essas estatísticas e achar positivo. Poxa vida, o número de evangélicos está crescendo. Quer dizer que o evangelho está sendo pregado? Qual evangelho? Qual evangelho está sendo pregado? No entanto, meus irmãos, o resultado esperado pela pregação do verdadeiro evangelho não são as mais variadas igrejas, não são igrejas lotadas. Mas o resultado esperado pela pregação do evangelho de Cristo é o impacto causado na vida das pessoas, é o impacto causado na sociedade. Meus irmãos, como nós podemos estar satisfeitos se o número de evangélicos cresce no Brasil, mas a imoralidade, como o carnaval, ainda é uma das grandes marcas do nosso país? Como podemos estar satisfeitos se a sensualidade e se a nudez ainda são estratégias das emissoras e das propagandas para conquistar a audiência e conquistam a audiência? Como podemos estar contentes se hoje já existe baladas para adolescente? Já ouviu falar nisso? Já temos balada, sabe esses negócios aí que a turma vai no sábado à noite aí? Baladas para adolescentes, com o mesmo teor, só que em horários diferentes. Como podemos estar contentes se inúmeras igrejas que estão surgindo hoje adotam formas de culto semelhantes a shows, discursos atrativos, sem necessidade de arrependimento, sem confrontar o pecado, tudo isso para atrair pessoas? E infelizmente já existe balada gospel. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse, meus irmãos, que tem conquistado milhares de pessoas no Brasil, mas as pessoas ainda continuam a desrespeitar as leis de trânsito? As pessoas ainda continuam a não devolver o troco dado a mais? As pessoas continuam a sonegar o imposto de renda? As pessoas continuam a não pagar as suas contas? O número de divórcio entre cristãos está aumentando cada vez mais. Como podemos estar satisfeitos se o namoro dos crentes já está no mesmo padrão do namoro dos não crentes? O namoro dos cristãos já não é mais diferente do namoro dos não crentes. A maioria das festas de aniversário, a maioria das festas de casamento de cristãos não tem diferença nenhuma das festas dos não crentes. Bebidas, palavrão, pessoas perdendo o controle, um gole após o outro, que saem das festas trançando as suas pernas. Que evangelho é este que tem chamado a atenção de muita gente, mas não tem transformado vidas? Que evangelho é este que as pessoas ouvem, mas continuam conformadas consigo mesmas e continuam conformadas com este mundo? Que evangelho é este que não está surtindo efeito? Que evangelho é esse pregado nas igrejas? Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida.
Paulo está nos exortando então, meus irmãos, a uma transformação pela renovação da nossa mente, para que nós não nos conformemos com este século, para que nós não conformemos com este mundo, para que a nossa vida não seja dirigida e nem moldada pelos padrões diabólicos desse mundo, mas que a nossa vida seja dirigida, mas para que a nossa vida seja moldada pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos perceber que a vontade de Deus, que todos os seus caminhos, tudo o que Ele deseja e tudo o que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. Mas infelizmente, meus queridos e minhas queridas, há crentes que se comportam da mesma maneira que os incrédulos. Frequentam os mesmos ambientes, onde há vícios, onde há adultério, onde há briga e toda sorte de comportamento reprovável. Onde está a luz de Cristo? Onde está a luz de Cristo? Na vida de muitas pessoas ela tem se apagado e as trevas têm conseguido apagar a luz. Muitos discipuladores que dizem que vão discipular as pessoas, fazem discipulado regado a cerveja, discipulado regado a uísque, festas, muita comida, para atrair as pessoas, para atrair as pessoas, para que as pessoas se aproximem delas. Que evangelho é esse, meus queridos? Que evangelho é este? Essas pessoas já não creem mais, essas pessoas já não acreditam mais que o evangelho de Cristo tem o poder para convencer as pessoas e tem o poder para transformar as pessoas. Sabe o que está acontecendo? Estão querendo dar uma forcinha para o evangelho, estão querendo dar uma ajudinha para o evangelho. Afinal, o evangelho é muito simples. Afinal, o evangelho ele é ultrapassado. Então ele necessita de estratégias humanas. É por isso que o número de evangélicos cresce, mas o comportamento continua o mesmo. Mas a imoralidade continua a mesma. A igreja, o cristão que era para ser luz, está perdendo a sua luz, está se comportando como as pessoas lá fora. E muitas igrejas têm se perdido para atrair as pessoas, porque eles não creem no evangelho. No ano de 1850, na Inglaterra, janeiro, muito frio, muita neve. Um diácono, já idoso, de uma igreja metodista, um dia de domingo ele pensou consigo mesmo: bom, está muito frio para eu ir à igreja, tem muita neve. Mas ele também pensou: bom, se todo mundo pensar como eu, se todos os diáconos da minha igreja pensar como eu estou pensando, não vai ter ninguém. Então esse diácono resolveu ir. Vestiu sua roupinha de frio, a sua bota, e caminhou 10 quilômetros até a sua igreja. Chegou lá, ele abriu as portas da igreja, e juntamente com ele tinha mais 13 pessoas. 12 pessoas da comunidade e um visitante. E esse diácono pregou, não tinha mais nenhuma pessoa, outra pessoa para levar a palavra, e ele, sendo mais idoso, ficou para ele. E ele começa a pregar meio com algumas dificuldades, não havia feito teologia, não conhecia homilética, hermenêutica, ele vai por aqui, ele vai por ali. E um dos visitantes, e esse visitante que estava lá era um garoto de 13 anos de idade. E depois que ele terminou a sua pequena pregação de 10 minutos, ele olhou para aquele jovem de 13 anos, para aquele adolescente, eu acho, um adolescente de 13 anos, e ele disse para esse adolescente: olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Foi isso que ele disse, e foi embora. E o tempo passou,
E hoje esse jovem, na verdade eu creio que já nem está vivo mais, chamado Charles Haddon Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores da Inglaterra. Um pastor que se preze tem um livro dele em sua biblioteca. Um cristão que gosta de ler uma boa literatura tem um livro dele em sua biblioteca. Quando isso começou? Quando aquele diácono que não sabia pregar disse: olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. A época era outra, mas a palavra é a mesma. O Evangelho não precisa da nossa ajuda, meu irmão. Ele não precisa da nossa ajuda. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, no verso 8. Ele diz assim, Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Alguém que venha anunciar outro evangelho que não seja esse, que seja maldito. Nem que seja um anjo vindo do céu. Meus irmãos, o evangelho pregado hoje não denuncia mais o pecado. O evangelho não incomoda mais aqueles que vivem uma vida de fachada. Não há mais confronto. Por fora a aparência das pessoas é belíssima, mas por dentro a vida está bagunçada pelo pecado. Por dentro a vida está virada de ponta cabeça, relacionamentos destruídos. Há muita sujeira debaixo do tapete, mas as pessoas se conformam com isso. Medo de perder gente, medo de perder pessoas. Quem convence é o Espírito, não somos nós. Pessoas dentro da igreja, muitas igrejas, muitas pessoas dentro das igrejas, mas longe de Deus. Não acreditam mais que uma pessoa possa ser mudada pelo verdadeiro evangelho, ultrapassado. Chegamos então à conclusão, meus queridos, que o evangelho anunciado nas igrejas hoje não é o evangelho de Cristo. Não pode ser o evangelho de Cristo que está sendo anunciado nas igrejas, porque se fosse o verdadeiro evangelho, se fosse o evangelho de Cristo que estivesse sendo anunciado nas mais variadas igrejas do Brasil, as vidas seriam transformadas, as vidas seriam restauradas, as pessoas estariam abandonando os pecados na sua vida. Sai aí fora sábado à noite. Vai para São Paulo num dia à noite, um sábado à noite, anda na Paulista lá. O que está acontecendo, meus irmãos? O evangelho perdeu o seu poder, ou nós não estamos mais anunciando o evangelho? Pastor Áureo, sexta-feira ele citou a passagem de Paulo em Éfeso. Está em Atos capítulo 19, depois você abre, não precisa abrir a sua Bíblia. Paulo fez a sua viagem missionária, terceira viagem missionária para Éfeso, Ásia Menor. Éfeso era o centro do culto ao imperador da Ásia. Éfeso tinha o templo de adoração a Diana, o maior edifício da época que atraía milhões de fiéis. E Éfeso era um grande centro de ocultismo do primeiro século. Foi nesse lugar que Paulo foi pregar o evangelho. Um lugar totalmente dominado por Satanás. Mas se você começar a ler o capítulo 19, começa a relatar ali que pelas mãos de Paulo, Deus fez milagres extraordinários naquele lugar, a ponto de levarem lenços do apóstolo Paulo, a ponto de levar peças do seu avental, colocar sobre as pessoas e as pessoas serem curadas, os espíritos malignos saírem dessas pessoas. O relato de Atos diz que muitos creram, e daqueles que creram denunciavam publicamente as suas faltas.
Você consegue imaginar isso? Aqueles que creram publicamente denunciavam as suas faltas. E muitos praticantes de ocultismo, esoterismo e magias levaram os seus livros e queimaram perante todos. Pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra pregada. E o relato diz que a palavra do Senhor, o Evangelho, crescia e prevalecia poderosamente. E qual é o resultado de quando a palavra prevalece poderosamente e cresce? São vidas transformadas, são conversões, pessoas abandonando o pecado. Você já imaginou isso acontecendo em Sorocaba? Já pensou nessa possibilidade? Me perdoem uma palavra que eu vou usar agora que não é tão bonita. Vocês já imaginaram esse rebuliço todo em Sorocaba por causa da pregação do Evangelho? É impossível, meus irmãos. Ou somos nós que estamos retraídos e não cremos mais no poder do Evangelho? Eu digo para vocês que isso era para acontecer em Sorocaba, e era para acontecer através de nós. Era para ser através da minha vida, era para ser através da tua vida, era para ser através das nossas vidas. Mas por que não acontece? Qual o problema? Vocês creem que a palavra restaura? Vocês creem que a palavra transforma? Mas antes, ela tem que entrar na ferida. Mas antes, ela tem que mexer naquilo que está quieto, escondido. Grandes coisas não acontecem através das nossas vidas, meus irmãos, porque há pendência na vida dos cristãos. A pendência em nossas vidas, a sujeira que cristãos estão guardando debaixo do tapete. Pecados que não foram abandonados, pecados ocultos que não se reconhece, não se confessa. Coisas, meus queridos, que precisam ser eliminadas das nossas vidas, costumes, práticas, pensamentos e desejos que devem ser extinguidos da vida dos cristãos. Enquanto houver sujeira debaixo do nosso tapete, enquanto houver pendência na vida dos cristãos, o poder de Deus não atuará. O poder de Deus não atuará. E a falha é toda nossa. Meus irmãos, eu não estou chamando a atenção de ninguém, não fiquem tristes comigo, porque essa palavra me incomodou bastante antes. Sabe por que os pecados permanecem em nossas vidas? Sabe por que nós acostumamos com o pecado, meu irmão e minha irmã? Porque nós damos muito valor para a religiosidade. Somos religiosos. E eu vou dizer para você uma coisa, meu querido, minha querida. Religiosidade até tem valor, mas não tem poder, porque o poder está no Evangelho. Crente que não sente a necessidade de mudança, crente que está conformado consigo mesmo, está negando a Cristo, porque Cristo nos manda negar-nos a nós mesmos. Toma a sua cruz e vá para o teu Calvário. E quando nós estamos conformados conosco mesmos, quando eu estou contente comigo mesmo, quando eu olho para mim e falo assim, não preciso de mudar, está bem assim, eu estou negando a Cristo. É por isso que as coisas não acontecem. Muitos pastores, viu? Muitos pastores. Meus queridos, somente o Evangelho tem poder para convencer uma pessoa dos seus pecados. Somente o Evangelho pode penetrar na alma de uma pessoa e tratar as feridas mais profundas, as feridas mais escondidas, aquele pecado que está lá escondido. Só o Evangelho pode fazer isso. Somente o Evangelho revela ao nosso coração o que há de errado
em nossas vidas. Somente o Evangelho nos trata, somente o Evangelho nos cura, somente o Evangelho tem poder para nos purificar e para transformar a nossa vida à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, o autor diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. A palavra é viva e a palavra é eficaz. O que tem de gente perdida aí, procurando pai de santo, o que tem de gente perdida aí, procurando bruxos para resolver os seus problemas. O que o Evangelho pode fazer na tua vida, meu querido e minha querida? O que o Evangelho pode fazer na tua vida? Ninguém mais pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Somente o Evangelho tem esse poder. O poder da transformação, da genuína conversão, são coisas que são recebidas somente pela loucura da pregação e a pregação do Evangelho. Por isso Paulo afirma em sua carta aos Romanos, capítulo 1, no verso 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, para a minha vida e para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida e para a tua vida. Meu irmão e minha irmã, não conheço a tua vida, não sei onde você tem procurado, mas eu quero dizer para você que somente o Evangelho pode responder os anseios do teu coração. Somente o Evangelho pode preencher o vazio que está na tua vida. Somente o Evangelho pode sacudir a igreja de Cristo e colocar a igreja de volta no seu lugar. Somente o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro pode fazer em Sorocaba o que ele fez em Éfeso. E eu creio que ele pode fazer. Mas, meu querido e minha querida, a começar de nós, o Evangelho tem que tratar as nossas vidas. E nós temos chegado a uma conclusão terrível e muito triste. Que os pastores das igrejas e líderes têm que pregar o Evangelho novamente para os cristãos. Que Deus te abençoe, que você sinta sede, que você sinta prazer, que você sinta alegria no Evangelho de Cristo. O Evangelho tem poder. E meu irmão e minha irmã, não se conformem. O que há para ser mudado, que seja mudado. O que há para ser manifesto na minha vida, que seja manifesto. Para que o Senhor Jesus habite plenamente em minha vida. E assim como o apóstolo Paulo, nós também possamos conseguir a Cristo, o nosso Senhor. Oremos. Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. E nós te agradecemos, porque Jesus Cristo veio nos trazer o caminho da verdade. Porque os apóstolos, os cristãos que morreram para que a verdade chegasse até nós. E pelo Teu poder a verdade chegou, ó Pai. Espírito Santo de Deus,
Não permita que a tua igreja se acomode. Espírito Santo de Deus, abala as nossas estruturas, que pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, nós possamos ser todos restaurados, nós possamos ser transformados, e nós possamos ser usados poderosamente, porque o poder não está em nós, o poder está em Cristo nosso Senhor, e o Evangelho que é a sua palavra. Que haja avivamento na tua igreja, Senhor, não sentimentalismo e não barulho, mas vidas transformadas, em nome de Jesus, amém.